Olá, meus amigos, mais um episódio do eCast. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu estou recebendo uma pessoa que eu tenho um carinho muito especial, eu gosto muito dele, e ele está aqui com a gente. O eCast tem um grande objetivo. O nosso grande objetivo é não dizer verdade nenhuma. Como assim? Nós não pregamos uma verdade. Você não vai encontrar nesse programa alguém que vai falar o certo é isso, o errado é aquilo. A nossa ideia é falar sobre espiritualidade, abrindo realmente a consciência para ouvir o que pensa diferente de você. Se você for católico, você é bem-vindo. Se você for evangélico, você é bem-vindo. Se você for umbandista, você é bem-vindo. Se você for ateu, você é bem-vindo. Porque a gente vai conversar sobre espiritualidade, respeitando a opinião de cada um. Hoje, uma das coisas mais importantes que a gente quer passar para vocês é o respeito que está faltando muito entre os seres humanos. Não é porque um pensa A, o outro pensa B, que a gente tem que ser inimigo. Você continua pensando A, eu continuo pensando B, e a gente vai tomar um café e bater um papo, né? Isso é o mais importante. Estou aqui com o Marcos do meu lado, hoje. Legal. Obrigado pelo convite. É um grande prazer ter você aqui com a gente. Não, legal também. E o Marcos vem aqui para falar as experiências dele de espiritualidade, para falar o que ele pensa, para colocar as dúvidas que ele tem sobre o tema de hoje. Claro. Quem eu estou trazendo aqui hoje é uma pessoa, como eu falei, que eu tenho um carinho e um amor muito grande. Estou trazendo aqui para vocês, espera aí, deixa eu achar, achei. Vou falar aqui direitinho o release dele. Dr. Altieri Araújo Carvalho, mestre em neuroimunologia pela Universidade Federal Fluminense, PhD em psicologia, neurociências e comportamento pela USP e pela Faculdade de Medicina de Ljubljana da Eslovênia. Na vida secular, atua com fotobiomodulação transabdominal e transcraniana para a resolução de problemas, desde a área estética até casos mais acentuados de transtornos mentais e comportamentais. E é dirigente do Céu de Logos, o meu amigo, há 13 anos existe o Céu de Logos, o meu amigo, o cara que eu tenho muito carinho, Padrinho Altieri. Que prazer te receber. Prazer é todo meu, Renato. Tá aqui mais uma vez pra gente bater esse papinho gostoso, né? Que bom ter você aqui com a gente. Então vamos começar a conversa, começar a bater o papo, falando um pouco sobre xamanismo, que todo mundo sabe, eu sou xamânico, né? Eu sou xamânico, eu sou um aspirante, eu sou um pequeno aprendiz, né? Não dizer que eu sou xamânico, daqui a pouco eu tô falando que eu tô, né? Eu sou um pequeno aprendiz praticante do xamanismo. E eu trouxe o Marcos, que não conhece nada de xamanismo. Absolutamente nada. Só, assim, aquelas coisas que a gente ouve falar. Né? Ou pesquisa nada, no Google, né, Marcos? Aquela pesquisa de Google, uma coisa rasa, mas nunca me aprofundei, né? Então, vamos ter esse bate-papo aí para sanar essas dúvidas aí, que provavelmente as dúvidas que a maioria das pessoas tem, deve ser o que todo mundo que está assistindo aí agora tem, né? Que legal, Marcos. Então vamos fazer a primeira pergunta para você, Altieri. O que é o xamanismo? Não faço ideia. Adorei. Muito bem. Obrigado pela presença. Obrigado. Até a próxima. Não, vai acabar. Vamos lá. Não, porque como você disse, né? A gente aqui não tá para falar, trazer nenhuma verdade pronta, né? E essa verdade aí não existe. Então, assim, o que eu vou falar de xamanismo é o que eu tenho dentro das minhas concepções, né? E, obviamente, pessoas que são expertas de xamanismo provavelmente podem discordar integralmente do que eu estou falando, né? Então, eu estou na linha xamânica há 20 anos, né? Mas, como você disse, eu também estou aqui como aprendiz, né? Tem muita gente que fala assim, você é xamã e tal. Eu falo, eu fico chamando, ninguém atende, né? Então, essa de ser xamã, quem sou eu ser xamã? Na verdade, o xamanismo, sobre a concepção do que eu tenho construído nesses 20 anos, na verdade, é uma forma de pensamento, é um estilo de pensar, é uma forma de vida, né? Que tem lá suas características básicas. Então, a primeira coisa que as pessoas pensam é que xamanismo está relacionado com índio. Não necessariamente nessa ordem, né? Porque hoje as pessoas associam muito o xamanismo a índio. Porque os índios ainda têm aquela forma primitiva de vida, né? E muito das simbologias que nós utilizamos exatamente dessas tribos, né, de tribo indígena, por ser algo ainda que é bastante rudimentar,
e que tem eficácia muito grande, né? A principal característica do xamanismo é a não dissociação de um plano físico, material, como a gente quer dizer. O pessoal gosta muito do termo científico, fico preocupado quando o pessoal fala em científico, né? Não dissocia esse lado de um lado que seja espiritual, filosófico, seja lá o que for. Então, no xamanismo existe sempre duas vertentes. O exemplo mais simples: você foi lá e se machucou. Ele está com machucado aqui. Aí vem o pajé da tribo, que é o cara responsável pela cura, e ele pega uma medicina da floresta, ou seja, um recurso natural que cura, tipo marnica. Ele vai lá, pega, faz um unguento, coloca aqui, faz a parte dele, e quando ele termina, ele pega o maracazinho dele. Aquele maracazinho simboliza que ele está chamando a ancestralidade que venha em favor daquele que está machucado. Então você vê que desse exemplo a gente tem aí uma parte física, que é o machucado, a cura pela planta, pela parte química da planta, mas ao mesmo tempo, pelo símbolo, você tem a intenção daquilo que se pretende, daquilo que se intenciona, né? Então por isso ele vem com o maracá fazendo a evocação dos ancestrais. Ele fala assim, mas que ancestrais são esses? Depende da cultura da tribo, né? E assim vai. Mas eu não acredito em ancestral. Mas você não ora? Você não ora para Deus? Porque era exatamente isso que eu ia falar, porque querendo ou não, quando a gente vai fazer uma cirurgia, por exemplo, e você não ora para dar tudo certo, mas um médico vai estar lá fazendo a operação, vai estar fazendo, e você vai orar para que tudo dê certo. Né? Que é exatamente tal qual, né, nós fazemos em nossas religiões, assim como o umbandista chama um preto velho, assim como os católicos chamam Nossa Senhora, os evangélicos vão lá e oram para Jesus Cristo, pela intercessão do Espírito Santo. Na verdade, o grande modelo não está ligado aos rótulos, mas à essência. O exemplo é o copo d'água aqui, né? Esse copo tem água. Aí eu escrevo aqui, chá. O que tem dentro do copo? Água. Troca o rótulo. Coloca café. O que tem dentro do copo? Água. Tira o rótulo. Refresco. O que tem dentro do rótulo? Água. Então não importa o nome que está aqui fora. O que importa é a essência, né? Aquilo que vem de dentro, né? Essa evocação que é interessante. Não, maravilhoso. É uma ideia muito legal. E já vamos entrar no assunto das medicinas da floresta. Vamos falar um pouquinho? Vamos sim. Quando a gente fala do xamanismo, né, então nessa caracterização entre espiritualidade e entre materialidade, é um pouco complexo, porque como o xamanismo não é uma religião, ele abraça todos os tipos de fé. É muito comum você estar num salão, por exemplo, hoje é um dia que vamos ter uma sessão, e acontece muito no Céu de Logos, né? Tá sentado na mesma fileira um pai de santo, do lado tem um católico, do lado um ateu, um hindu, eu que não sei mais o que sou, porque eu não tenho mais título. Tá todo mundo junto. Porque assim como o Buda não era budista, Cristo não era cristão, eu também não sei o que sou. Né? Então, assim, esse é o grande barato. Por um lado, é muito bonito de ver essa reunião, mas, por outro lado, a condução é meio complicada, né? Porque como você fala uma língua que vai lá e todo mundo e consegue amparar a todos os tipos de fé, sem ofensa, sem mácula, sem que isso venha causar alguma desconfiança. Porque se você tem um determinado tipo de fé, você está num lugar, e alguém fala alguma coisa que é contrário ao que você diz, automaticamente você não tem como acreditar muito no que está sendo falado. Você começa a se defender. Você levanta as tuas guardas. Peraí, né? Que querendo ou não, a maioria das pessoas, elas têm aquilo desde criança, né? É passado desde criança. Então é duro você quebrar esse tipo de barreira. Porque aí quando você fala alguma coisa, a pessoa fala, não foi assim, não é eu assim, aprendi. E aí já começa a entrar numa defensiva que não é muito legal. Não é bom. Por que aquele cara tá tocando aquele tambor? Aquele tambor, né? Exatamente. O que tá acontecendo? E agora? O que vai rolar agora, né? Será que Deus vai ficar muito bravo comigo de eu estar aqui dentro, né? Então, e assim vai. Então, assim, além de toda essa fragilidade, né, do lidar de uma forma espiritual na fala, existem as questões da utilização das medicinas da floresta. O que é a medicina da floresta? São todos os recursos naturais que a gente pode utilizar que tragam a cura física, mental, espiritual, mental, assim como prega a OMS, a Organização Mundial da Saúde, não é? Né? A medicina da floresta, ela vem daquelas mais simples. Ela pode ser uma folha de hortelã, uma folha de louro, camomila, até as medicinas que vão se tornando mais complexas, né? Como, por exemplo,
aqueles que a gente tem de origem animal, que é o cambô, o veneninho do sapo. A gente não mata o sapo, né? É bom falar, porque você que vai matar o sapo. Pra mata, pegar. pega a cura. Mata o bichinho. Espremeu, coitado. Quando o negócio é original mesmo, lá na tribo, né? Tem a hora, a lua certa, a hora certa, e quando se começa a cantar e tocar os maracás, os próprios sapinhos se aproximam. Então você não precisa sair correndo atrás do sapo. Ele próprio vem. Aí a pessoa vem e faz uma raspagem com um palitinho, né? Aí ele pega aquele muco que tem na pele do sapo, solta o bichinho, ele vai embora, produz naturalmente, não tem nenhum problema com o sapo. Então, assim, das medicinas mais complexas, né? Que é o cambô. Algumas pessoas utilizam aí o sapo bufo e por aí fora. Assim como a utilização de plantas que têm, assim, algumas ações um pouco mais incisivas, né? E das mais complexas a gente já começa a chegar no rapé, por exemplo, que são cinzas, geralmente de tabaco com uma outra planta. Normalmente, por tradição, uma pessoa aplica na outra, né, por tradição não se aplica, embora tenha um instrumento de autoaplicação, depois eu falo sobre. Então a produção dessa medicina aqui é mais complexa, assim como a ayahuasca, e tem o peiote, São Pedro, são plantas que vão por aí fora, né? E as pessoas confundem bastante. No nosso mundo existe sempre uma tendência muito grande da banalização, né? O cara foi lá, descobriu energia atômica pro bem e pra cura, o outro foi lá, fez a bomba que destruiu Hiroshima. Exatamente. Né? Então a sociedade humana tem essa tendência de modificar aquilo que é bom, que é puro, que é belo, em algo destrutivo. Então o mesmo acontece com as medicinas da floresta também, né? com as medicinas xamânicas, que hoje em dia já tem caído aí, né? em vulgaridade a longo termo. Um bom exemplo é a cannabis sativa, né? Que é a maconha. É a maconha. A maconha, né, no mundo xamânico conhecido como Santa Maria, é conhecido como uma planta de poder. Porque ela tem poderes de cura, poderes curativos. Né? Como nós temos visto aí, a própria Organização Mundial da Saúde começando a validar a utilização. Agora veja bem, não é que tem muita gente que chega para mim e começa a usar maconha e começa a fazer um prensadinho. Tô fazendo. Tô consagrando. Ela muda. Tô consagrando. Tô fumando eu tô consagrando. Em nome de uma ciência, o que não é real, né? Exatamente. Nas casas, por exemplo, na casa Céu de Logos, a gente considera muito as leis herméticas, né? O que está ligado em cima é o que está ligado embaixo. O que está dentro é como o que está fora. O princípio é como o fim. E era como o próprio Cristo falava, né? O que está ligado na terra está ligado no céu. Então, para nós, no Céu de Logos, como a cannabis sativa é ilegal no Brasil, é fora da lei, então está ligado na terra, está ligado no céu. Então é totalmente proibida no Céu de Logos. No Céu de Logos não se usa de forma nenhuma a cannabis sativa. Claro. Né? Tem todo o sentido, porque a gente está falando de algo que é proibido. Porque ela acabou, fim de papo. Existem várias situações aí, está proibido, acabou. E ela chegou nesse ponto de ser proibida exatamente pela exacerbação do uso. O seu uso original foi deturpado de forma tal que ela passa a ser crime. Então aquilo que era santo, bonito, passa a ser um crime. Veja só, né? O que a gente faz? E lá na frente as outras coisas vão acontecer, principalmente com essas medicinas mais tradicionais, né? Então, por exemplo, o que eu falo muito lá na casa, quando a gente está pensando, por exemplo, no rapé, nós estamos agora numa fase em que a casa está produzindo um rapé um pouquinho diferente do que a maioria o Céu de Logos, ele vai na contramão da maioria das casas, né? Rapé é uma casa maravilhosa. Obrigado. Maravilhosa. E o nosso rapé é um grande exemplo disso, dessa contramão. Porque quando a gente vai fazer a mistura do tabaco com a cinza, aí você faz que não estou entendendo. Peraí. Tem a folha do tabaco, que a gente considera uma planta de poder, porque ela tem altos poderes curativos, né? E a gente utiliza, por exemplo, o pau-pereira. Então você pega cinza de tabaco com cinza de pau-pereira, faz um misturado. Aquilo ali vai ser utilizado ritualisticamente para uma determinada cura. A quantidade de rapé em proporção à cinza, se você coloca mais tabaco, fica muito mais forte, dá uma sensação maior no nariz, a força chega mais rápido. A nossa casa está utilizando um rapé no qual a quantidade de cinza é muito maior do que a de tabaco. Aí os próprios guardiões que oferecem a medicina falam assim, mas não está muito fraquinho? Eu falei assim, então vou ensinar uma coisa para vocês.
Aí teve um dia que eu peguei uma pessoa que ia receber o rapé, eu coloquei só um pozinho assim na mão, passei a mãozinha, joguei fora, o rapé, instrumentinho, a gente chama de tipi, coloquei aplicado no irmãozinho. Fizemos a oração, fizemos a reza, a intencionalidade e tal, fui lá, fiz a aplicação que o irmãozinho sai torto. Aí eu falei assim, mas como ele saiu torto? Eu falei, então, porque a brincadeira não é de estar utilizando propriedades químicas, de estar se brincando com química. É a intenção da coisa, é de onde vem, né? Qual é a origem? Por que se fazia isso? Por que os índios faziam isso? Por que aqueles povos primitivos... Qual a intenção de fazer esse rapé? Qual a energia que você jogou ali para aquilo ser feito? O que Jesus tem a ver com esse rapé? Eu acho que é uma grande pergunta. O que Jesus tem a ver com esse rapé? O que Jesus tem a ver com isso? Porque você imagina um cara que saiu do Rio de Janeiro, e na época eu frequentava a Igreja Batista, fazia doutorado na Universidade de São Paulo, exatamente com neurociências, né? Exatamente com questões mentais e tal. E a minha área é a área de funções mentais superiores. Então, assim, e eu sempre tive a curiosidade de conhecer o mundo xamânico. E com 2 semanas que eu estava em São Paulo, eu fui conhecer o mundo xamânico. Aí eu falei assim, agora eu vou lá conhecer esse grande absurdo, né? O mais absurdo de todos, que é aquele povo que precisa tomar um chazinho para rezar, né? Nossa vida. Desde quando eu vou precisar de um chá para rezar? Desde quando eu preciso de um chá? Meu contato é direto, não preciso de nada. E quem precisa? Né? Ninguém, né? Aí eu fui lá, conheci, aí na primeira vez que eu fui, eu falei, isso aqui deve ser um monte de analfabeto, porque inclusive as músicas têm muito erro, né? As músicas... Julgamento, né? Já começa no julgamento, né? Naquela época, né, as músicas tinham muito mais erro de português do que as que tem hoje, né? Aí eu falava, isso aqui é um monte de analfabeto que tá tomando um chazinho pra ficar muito louco aqui e acha que tá vendo Deus. Um monte de drogado. De drogado, né? Os caras, na verdade, acho que é o grande... Estão consumindo droga. Que acha que estão vendo Deus, né? Aí eu tive minha primeira experiência, que foi maravilhosa. Eu falei assim, tá, não preciso nada disso, vai voltar a segunda vez? E a minha ideia mudou completamente. Você se abriu pro novo, né? Mudou completamente, não que a gente precise de algum chazinho para, né? Pelo contrário. Aquilo que eu trouxe das outras religiões me fundamentam lá no xamanismo. Porque assim como na Igreja Católica tem a hóstia consagrada, e quem é católico sabe que aquela hóstia sagrada tem a transubstanciação, então aquilo que era anteriormente água e trigo passa a ser o corpo e sangue de Cristo, que você vai conceber e você vai receber em si. E ninguém pega a hóstia e leva para casa na hora do lanche botar uma hóstiazinha na boca. Não no momento. É sagrado, no local sagrado. É o que você falou, que estão transformando a medicina em qualquer coisa. É sagrado no local sagrado. E quando chega a doutrina dos evangélicos, aí que o negócio fica mais bonito ainda. Porque assim, lá na Igreja Católica, a hóstia crê-se que é o corpo e o sangue de Cristo. Na linha evangélica não existe a transubstanciação. Então, na hora da Santa Ceia, aquilo que você está comendo é pão, não é o corpo de Cristo, é pão. E o que você está bebendo é vinho. Quer dizer, muitas igrejas não oferecem vinho, é o suquinho de uva. Mas tudo bem, tá valendo. Então, aí que o negócio fica mais difícil ainda, porque você sabe que você está comendo pão, você sabe que você está bebendo vinho, mas em memória de mim. Só isso já é forte, né? Em memória de mim. Façam em memória. Quer dizer, eu tô comendo um pedaço de pão, tô tomando um copo de suco e tô pensando em Jesus. Que não é igual aquele pão que eu tô comendo lá em casa. Mas em casa eu não posso tomar uma Fanta Uva com pão plus vita pensando em Jesus também? Posso. Mas cadê a comunhão? Que era o que Cristo pregava, que tivesse que todos em comunhão, que o xamanismo se faz. Se você quiser fazer, você hoje tem o YouTube, você coloca uma reza, uma oração, uma música, você cria um ambiente dentro da sua casa, faz uma oração, pega aquele pão, faz uma oração para que aquele pão seja bom para você, que aquele suco seja curador. Que você faça da mesma forma, você está fazendo em memória. Se você faz uma consagração, ele vai funcionar, porque você consagrou. Mas não vendo novela das 8, um matando o outro, comendo pão, tomando vinho. E aí, Jesus? Que é o que tem sentido. Não tem nexo. Que é o que tem acontecido no mundo xamânico. Muitas pessoas levam medicina para casa. Hoje eu não estou conseguindo dormir, vou fazer um rapé. Aí toma isso. Hoje, não sei o que, faz essa nome aí, vai. Aí, não sei o que, vou tomar ayahuasca amanhã que eu tô tranquilo. Aí toma. Virou como se fosse um calmante. Um calmante. Você pega ali, exatamente. Toma um calmante. E a medicina é muito sagrada. Assim, eu costumo dizer da minha experiência que a ayahuasca não é para quem tá são.
Tentação não precisa da ayahuasca. Não precisa, olha, não precisa tomar, você já tá. É porque tá doente. E ela funciona, pelo menos como funcionou para mim, pela minha experiência, em fazer que eu entrasse dentro de mim. Não é nada que foi para fora, não é as mirações. Isso, na minha opinião, não é o mais importante. O mais importante é entrar dentro de mim e eu conseguir resolver os meus problemas internos. Porque tá tudo dentro de mim. O que você falou, que tá dentro é igual que está fora. Quanto mais doente dentro você tá, pior você tá aqui fora. Fora. Porque você externaliza isso. Então é fantástico. Para mim foi fantástico. A primeira experiência, eu tava numa sala cheia de espelhos assim. Eu me via assim, eu olhava no espelho, tinha aquela sala de circo. Sim, Você parque, fica assim, outro você fica gordo, outro você fica magro, outro você fica alto. E uma voz me falava assim, que eu acredito que era a minha própria voz interna junto com os espíritos. Eu acredito na minha fé. Na sua fé. Perdoa esse cara. Só ouvia isso. Perdoa esse cara. Perdoa esse cara. Esse cara era eu. E eu em várias formas. Então foi de uma forma simbólica, dizendo, perdoa esse cara quando errou, quando acertou, quando fez errado aqui, quando ofendeu ali. Então foi lindo isso pra mim. Eu nunca vou esquecer a experiência. Mas pode falar, Thierry. É interessante isso. Quando a gente, por exemplo, fala de ayahuasca, você falou, né, que a ayahuasca é pra quem tá doente, né? Então tem uma fala no xamanismo. Eu já sou meio avesso às falas populares, né? Eu não suporto. Bom, aí o pessoal fala muito assim, a ayahuasca é para todos, mas nem todos são para ayahuasca. Oh, que mentira, na minha visão, né? Na minha visão, eu concordo com você. Na minha visão não tem verdade nenhuma nisso, porque assim, a ayahuasca não é para todos à medida que todos não querem trabalhar. Alguns querem, outros não. Alguns querem, outros não. Outros querem a solução pronta na mão. Então, se as pessoas vão buscar a ayahuasca achando que ela vai lá tomar um chazinho dela e ela volta, para começar ela nem um chazinho, né? E ela é ruim que dói. E o gosto é horrível. É horrível. E a pessoa vai lá, toma a medicina dela e ela acha que quando ela volta ela vai estar com os problemas curados. Eu falo assim, pelo contrário, você volta para casa mais cansada do que estava, teve que dar uma contribuiçãozinha, tá com menos dinheiro do que tinha, né? Exatamente. E agora você tem consciência de coisas que talvez você não tivesse antes. Então os problemas estão... Isso, gente, qualquer religião, qualquer doutrina que se siga, é fator sine qua non que a pessoa tenha disponibilidade. Eu nunca vi escrito na Bíblia de Jesus em tempo nenhum falar assim, eu curei um cego, eu curei um leproso, eu nunca vi Jesus falar isso. Não. As pessoas falavam que ele fazia, mas ele nunca fazia, pelo contrário. Quando ele fazia, ele falava assim, ó, a tua fé te curou. Exatamente. Sim, é sempre assim. Em alguns casos, e eles observam que a pessoa recebia a cura, mas ela sempre tinha uma instrução para fazer depois. Sempre. Você está curado, levanta e segue teu caminho, vai lá. Vai e não peque mais. Vai lá e se apresente aos sacerdotes. Vai lá, sempre ele dava a cura e sempre tinha algo que a pessoa espontaneamente precisava fazer, até quando o sujeito era morto. Mentira minha? Não. Quando ele foi levantar Lázaro, ele chegou lá na sepultura, ele bateu na sepultura, chegou na porta, primeiro ele falou para as pessoas, tira a pedra, né? Depois ele bateu na sepultura e falou assim, Lázaro, levanta e vem para fora. Olha que se eu fosse Jesus lá, querendo mostrar poder, se eu não fazia aquela pedra sair voando, eu já ia lá, pegava uma coisa sobrenatural. Já pegava Lázaro todo fedido, vinha para fora fazendo aquele drama, escorpião, né? Pra todo mundo ficar com pena de... Não. Olha os ensinamentos que tem nessa história. Quando Jesus chegou pro povo e falou assim, ó, vai lá vocês e tirem a pedra, ele podia tirar, mas o povo também podia. Se o povo pode, ele não faz. Se você pode fazer, ele não faz por você. Não é o trabalho dele, é o teu trabalho. Assim, você tem que fazer o seu para ele fazer o dele. Querem ver o milagre? Então tira a pedra, faz um pedaço de vocês aí. Aí o pessoal foi lá e tirou. Ele não se misturou na sujeira de Lázaro. Ele chegou do lado de fora e falou assim, ó, se levante e anda. Ou seja, tem atitude e anda. Eu te curo, mas você tem que andar, você tem que vir pra fora. Essa é a sua parte. Isso, se a gente... Não, porque esse é um grande problema hoje em dia, que as pessoas realmente têm essa visão de achar que Jesus, Deus, vai fazer por ele. Que aí, se não dá certo, é que Deus não quis. Mas ele nem se mexeu para fazer, entendeu? Exatamente. E aí Deus não quis. É exatamente isso. Deus, ele até
ele vai te ajudar, mas, amigão, levanta a bunda aí e vai faz o teu pedaço, que senão fizer, você perde a bênção. Exato. Olha lá Moisés atravessando o deserto, o cara desde novinho nasceu, mataram todo mundo, ele foi pro rio, não morreu afogado, foi pro criado pelo faraó. Correu tudo, viveu 40 anos no deserto, chegou no final da história, ele deu uma pisada na bola, Deus falou assim, ó, não vai entrar. Não vai entrar. Ó, Josué vai entrar no teu lugar, mas você vai ficar olhando de fora, de longe. Aqui na medicina, porque tem outra, só mais um detalhe que eu quero falar para voltar pro xamanismo, que as pessoas têm muito essa história de falar assim, porque é o tempo de Deus, né? Na hora de Deus. Tá? Eu fico tão triste com isso que eu falo assim, criança, preste atenção que Deus é eterno, você não, né? Então, se você for esperar o tempo dele, você tá lascado, porque um dia para o Senhor com 1000 anos. Se Deus te falar, espera 2 dias aí, ó. Só 2 dias. Só 2 dias. Eu tenho uma analogia que é muito simples. Você tem um filho, teu filho tem 13 anos, aí teu filho fala assim, eu quero uma moto de presente. Aí você olha e fala assim, meu filho, não, agora não. Eu vou te dar, mas não agora, espera aí. Aí você vai esperar o quê? O que você vai esperar para dar essa moto pro cara? Ele fazer 18 anos. Esses 5 anos... Mas você espera, é o teu tempo ou o tempo dele? É o tempo dele, até ele estar pronto para poder ter licença, para estar legalizado, para ele ter responsabilidade, pegar a moto e ir embora. Se o pai dá uma moto para o garoto de 13 anos... É um irresponsável. Da mesma forma, Deus, quando Deus demora para entregar as coisas, porque o pessoal fala, a justiça divina é lenta. Eu falo assim, lenta é tu, bicho, que não aprende. A justiça divina é certeira, é na hora certa, é na hora que você está pronto para receber o negócio. Eu passei por uma situação, primeira vez que eu quebrei, que eu já quebrei 3 vezes. E cada vez eu aprendi um pouquinho. Espero que não tenha mais, mas se tiver que vir, que venha. Mas a primeira vez eu tinha que voltar para minha área e eu estava com um problema de saúde em família, de uma pessoa da minha família que precisava fazer uma cirurgia. E eu saí pela rua para achar um centro espírita. E eu acabei vendo uma casa, entrei, cara, na casa do cara, o cara tá fazendo culto evangélico. E aí ele falou a passagem de Jesus com Pedro, que ele manda Jesus voltar para o mar. Desculpa, Jesus manda Pedro voltar para o mar, jogar que ali teria peixe, né? E ele fala assim, esse pastor, que eu não esqueço, não sei o nome dele, mas ele me ajudou muito. Ele fala, a gente joga os problemas para Deus e a gente fica pegando para resolver do nosso jeito. Então, se você quer jogar um problema, ele vai te ajudar, mas joga e deixa ele resolver. Vai ser do jeito dele, não vai ser gostosinho, vai ter as dificuldades, mas ele vai resolver. Aí eu voltei, aí recebi uma proposta de emprego para ganhar com mais do salário mínimo, mas tinha o plano de saúde que eu precisava para a pessoa da família. Eu tinha que pegar ônibus, metrô, trem e andar 20 minutos. Longe da minha casa pra caramba. Eu saía às 6 e chegava às 10 da noite para ganhar uma mixaria. Falei, meu Deus do céu, mas eu acho que tem um porquê, porque vai questão da doença, né? E tava com plano de saúde. E a cirurgia foi feita. A cirurgia foi feita, uma semana depois eu voltei para a área que eu queria. Eu tive um convite para voltar à área do emprego que eu queria. Então Deus me ajudou? Sim, do jeito dele. Não me dando o emprego que eu queria, da forma que eu queria, com o salário. Eu tive que pagar o meu pedágio, entre parênteses, que é realmente fazer minha parte, para ele ver, você tá fazendo direitinho? Tá, vamos dar mais uma chance pra esse camarada aí. Esse cabra ele tá fazendo certinho, entendeu? Ele captou a minha mensagem. Ele captou, e eu nunca esqueci. E talvez essa caminhada que você precisava fazer, né, de 20 minutos a pé, mais ônibus, mais trem, era tempo que você estava parando, pensando e reavaliando que se talvez você tivesse com esse emprego perto da tua casa, talvez você estivesse até hoje lá. Se marcasse. Se tivesse um salário um pouquinho melhor, estava até hoje lá. Eu lembro que quando eu estava fazendo fonoaudiologia, teve uma vez que estava difícil a situação, porque eu precisava fazer estágio, fazer faculdade, não dá para ter emprego junto. Então, né? E aí teve um concurso para estágio remunerado. Eu falei assim, esse tem que ser meu. E eu fui lá e peguei, estudei, feito um louco, né, bastante e tal. Cara, era tipo assim, tinham 5 vagas, eu passei em 58º, assim, né? Nem se tivesse uma hecatombe no mundo, aquela vaga ia ser minha. Aí eu cheguei pra casa e falei, mas Deus, não entendi essa, eu estudei tanto, né? Por que eu caí lá? Isso, eu morava em Caxias e o hospital era no Meier, quase 1 hora de ônibus e tal.
Eu falava que o importante era aquele dinheiro do estágio, era certinho, o valor da faculdade, casava tudo bonitinho. Dava aquela equilibrada na tua vida. Segurava uma onda, me formava e me virava depois. E não consegui. Mas não passou uma semana, eu recebi um convite da Prefeitura de Caxias, que eles reaproveitaram o resultado do concurso e falaram assim, você, na nossa classificação, você está pronto para trabalhar aqui com o pessoal surdo, no CEAP e tal, não sei o quê. Você não quer vir a 15 minutos a pé da minha casa? Um salário um pouquinho maior, quer dizer, não gastava ônibus, não gastava... Ganhava mais, quer ganhava dizer, mais. é acreditável. Então, a partir do momento que você leva em consideração que existe sempre um propósito maior, não dentro da tua visão... A gente é limitado. Eu não sei se vocês conhecem o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem o Pão de Açúcar Sim. e abaixo tem a Pedra Vermelha, Pedra da Urca, né? Então, quando você vai subir o Pão de Açúcar, você pega um bonde, sobe até a Pedra da Urca e depois você sobe o outro. Né? Isso. Mas quando você está em pé, em frente à Pedra da Urca lá, você não vê o Pão de Açúcar. Só que o Pão de Açúcar tem 350 metros de altura. Essa pedra tem 150. Mas como você está muito próximo dela, você não vê o Pão de Açúcar. Então, dependendo do lugar que nós estamos, a gente não consegue ver a totalidade, aquilo que é melhor. E, às vezes, é muito complicado se colocar, se subordinar a quem está tendo uma visão maior do que a minha. Exatamente. Porque quando a gente vai servir a espiritualidade, eu não me contento em simplesmente falar assim, eu sou padrinho, então eu sou padrinho, sou xamã, eu tenho poder, eu sei da sua vida, eu sei dos seus problemas, eu sei de não sei o quê. Eu quero me colocar no lugar de um Deus, enquanto eu não dou conta disso. Porque quando as pessoas começam a apresentar as reais necessidades delas para mim, eu não sei nem para onde começa. O que eu faço com isso? Eu não dou conta da minha vida. Você é só um ser como humano, outro. né? Você é só um ser humano, mas você não é uma entidade, você não é Deus, né? E é uma posição complicada, porque o ser humano, ele sempre busca um líder. Ele sempre quer alguém para... Um Messias, para te salvar. Aquela coisa assim, ele não quer ter o trabalho de pensar, ele quer que alguém direcione. Então ele faz qualquer coisa. E isso é complicado porque às vezes o poder sobe a cabeça mesmo. É aí que as pessoas começam a ficar achando que são Deus, que aí faz toda... E tem muitos padrinhos que se acham deuses. Né? Existe, viu, gente? O xamanismo é igual a qualquer religião. É exatamente igual. Você vai encontrar pessoas que se acham Deus em qualquer religião, seja na católica, evangélica, umbanda, qualquer um. E aí quando começa a história da ayahuasca, as pessoas vão nessa história. Eu quero ir lá, e eu quero tomar ayahuasca, e eu quero voltar para casa transformado. Porque a ayahuasca é um... Seria lindo, né? Será que seria uma delícia? Eu chego lá, entro lá cheio de defeito, e volta todo tranquilo. Aí eu volto um anjo. Voando, eu volto voando. Só porque tomou um chazinho. Não é assim, né? A ayahuasca é um nome em uma língua indígena, Quechua. Que a ayahuasca tem vários significados, dentre eles o que eu mais gosto é pequena morte. Por que pequena morte? Porque a gente considera, assim como tem o batismo, que você morre para esse mundo, né, é sepultado e você renasce para a vida espiritual, a ayahuasca tem o sentido de você morrer para esse mundo e renascer para um mundo de consciência expandida, que está em consonância com o que dizia o apóstolo Paulo, né, que prestai a Deus o vosso culto racional, e é isso que a ayahuasca propõe. Que você tem essa expansão, essa racionalidade de servir com razão, com o pé no chão, racionalmente, porque fé é razão pura. Toda vez que a fé perde a razão, os dogmas que são irracionais, ele não serve para nós enquanto humanos, né? Então as pessoas vão lá achando que vão tomar o chazinho, vão vir embora, vão vir curadas. E, gente, tem questões, eu tenho um exemplo que eu dou no Céu de Logos, assim, um dos mais doloridos para contar, é de uma irmãzinha que estava na casa. E ela frequentou a nossa casa 4 anos e ela tinha um câncer muito agressivo de mesentério, né? E ela estava já em cuidados paliativos. Mas olha, a gente fazia de tudo que a gente podia. E qual a medicina que a gente tem? Vamos fazer a ayahuasca, o rapel, vamos fazer o cambô, vamos fazer não sei o quê, vamos rezar, vamos fazer junto, corrente de oração, vamos chamar verde, que é a chama, né, do anjo Rafael, que traz a cura. E a gente fazia na maior expectativa. Eu acreditava que ela ia fazer o exame dela, quando ela chegasse lá, o tumor sumiu. Assim como já aconteceu em algumas pessoas da casa, que chegou com uma doença e desapareceu. E a gente acreditava, e quando chegava lá, o negócio cresceu. E chegava lá e piorou. E chegava lá e teve um dia que eu falei, Ana, você quer realmente? Você tem fé, Ana? Mas ela tem, padrinho, tem. Então vamos continuar. E finalmente nós perdemos, né? Ela pro câncer, morreu. Aquilo, para mim, chegou de uma forma tão
Eu achei que eu fosse sofrer e tal. No dia que falaram assim, ó, ela faleceu e era eu que ia fazer a oração do dia da cremação, no caso. Eu tive uma visão de, assim, quem sou eu, gente, para interferir em plano divino? Quem é você para interferir em plano divino? Seja você padre, pastor, pai de santo, xamã, padrinho, mestre, o nome que você quiser, todos nós estamos na mesma caminhada e existe um propósito maior em tudo que se vive. No caso dela, aquele era o propósito determinado para ela, aparentemente, por algo maior. E que ela precisou passar, porque talvez o tempo dela que tivesse encerrado. E saber enxergar. Para saber o tempo de cada um. A gente não sabe nem o nosso, graças a Deus, eu não sei. Porque imagina saber, o dia tal, você vai morrer. Já começa a morrer hoje, é melhor não saber. Não é? Ainda mais se eu soubesse que eu vou morrer amanhã, eu me mato hoje, só para não ter que esperar a hora da morte. Eu sou igualzinho você. Eu já falo, acaba isso aqui logo. Acaba logo. Porque eu sou extremamente assim, meio escorpião também. Eu sou Sagitário, mas primeiro dia de Sagitário, eu tenho um pouco do escorpião. E essa hora do escorpião é bem isso mesmo. Já vai morrer? Então vai acabar. E eu sou escorpião. Eu sou escorpião com ascendente escorpião. Sabe por que eu gosto disso? Porque isso aí ajuda a mascarar eu não enfrentar meus próprios defeitos. Não, é porque eu sou de escorpião. É fácil, né? É mole. Mas a ayahuasca, sabe o que a ayahuasca faz? A Luz, ela fez comigo. Ela pega o defeito e põe assim na sua frente e fala, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Sabe aquilo lá que você tava escondendo? Não, eu sou bonzinho. Você não é, não. Você tá vendo aqui, ó. Você não é. Não. Olha o que você fez nesse dia. Pra mim, ela faz muito isso. Isso pra mim é cura. Porque ela me mostra, às vezes, coisas que eu sinto vergonha. Puxa, nesse dia eu fui grosseiro. Eu não deveria ter sido. Uma coisa que eu aprendi com a ayahuasca, que eu pratico hoje, e me ajuda demais. Quando eu passo do limite, eu fico nervoso, eu sempre peço desculpas. Eu aprendi isso com a ayahuasca. Aconteceu essa semana. Tive um problema aqui, Gustavo. Gustavo falou uma coisa que eu não queria, porque é outro escorpião também. Gustavo, gente, é o nosso técnico, tá? E aí o Gustavo falou uma coisa que errou, isso aí, gritei com ele. Aí eu já sei, por que eu fiz isso? Primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei aqui, ele pode dizer se é mentira ou verdade. Antes de começar a trabalhar, Gustavo, vem cá, me desculpa. Por quê? Isso é por eu como eu sou. Eu sou um cara com defeito, eu sou um cara aprendendo, eu estou em formação e me mantenho humilde. Eu acho que assim, a pessoa mais perigosa que tem, assim, que eu acho, são essas pessoas que se acham infalíveis. Porque eu sou bom. Eu sou bom. Quando você tá cego, você faz o quê? Você começa a criar. Isso. Não, eu fiz isso porque ele. Porque ele coloca a culpa em todo mundo. E é legal você admitir um erro. Te faz... Nossa, te dá uma liberdade, você fala, cara, pedi desculpa. Você faz assim, legal. E aí, na questão da ayahuasca, é exatamente essa questão, que ela vai te trazer uma consciência expandida para que você tenha noção dessa pessoa que você é, e agora você mesmo comece a trabalhar para mudar. Para que mude, porque Deus não vai te mudar. Não. Ele me dá a chance de mudar. Ele te dá tudo que você precisa. Sim, ele te dá as ferramentas, exato. Para que o mérito de quem que é também é meu. É dizer, porque a tua fé te salva. Se ele me muda, eu não tenho mérito nenhum. Agora, se eu me mudo, o mérito é meu, eu mudei. Exatamente. E aí nessa história eu tenho duas, nessa questão tem duas histórias, né? Para contar que é assim. Uma de um irmãozinho da casa que tá passando... Ele tá lutando com o alcoolismo. Na verdade, ele não tá lutando com o alcoolismo, ele tá lutando contra ele mesmo, né? Sem dúvida. Não é o alcoolismo. Não é fácil, mas é isso mesmo. E aí ele começou o processo, começou a caminhada, ele ficou bem, né? Passou umas semanas totalmente sóbrio. E um belo dia aconteceu um problema na família dele X lá, e ele foi lá e caiu dentro. Aí ele mandou mensagem pra mim e falou assim: nossa, peraí, não sei o que eu faço. Lá onde eu trabalho, os caras estão bravos comigo, talvez eu seja mandado embora, minha família está toda de cara virada, não sei o quê, porque eu errei, eu não sou digno de ir no céu de Logos, porque eu errei. Eu falei assim, então, nós não queremos que você volte a beber. Então, assim, não é o que a gente quer. Mas toda pessoa que está passando por um processo, né, de libertação de um vício,
é muito comum que haja recaída. É comum que haja recaída. É humano. Normal. É esperado que aconteça. A gente não quer que aconteça. A gente vai lutar todos os dias para que não aconteça, mas se aconteceu, não vem trazer culpa, dor. Não aconteceu, tudo bem, passou. Foi ontem, deixa para lá. Vamos começar do zero hoje? Começa do zero, vamos lá. Deixa aquilo para lá e começa do zero. Vamos tentar de novo. Aquelas empresas, tantos dias sem acidente. Acontece o acidente, passa zero dias. E não deixa o teu orgulho te dominar, porque né? ter a humildade de falar, recair. E vai assim. Então, assim, mas esse é o importante, é ele saber que recaiu e ter a vontade de voltar do zero. Né? Porque se ele deixa o vício voltar, aí já era. Porque é até importante da pessoa falar assim, poxa, estava tão bonito 2 semanas e agora vou ter que começar do zero. Aí quando ela for de novo, fala, poxa, mas já tem 2 semanas de novo, vou começar de novo. Peraí, deixa eu segurar, né? Agora eu vou tentar 3, 4, 5. É o só por hoje, né? E aí é o só por hoje. E aí eu fico muito. vendo nesse modelo a complacência do verbo divino, a complacência da palavra, porque o divino para nós ele chega por palavra, pelo logos, né? Por isso que a gente fala da palavra do verbo, né? O verbo divino. A complacência que ele tem, não que eu chamo aqui de espiritualidade para abranger qualquer tipo de fé, né? Para não colocar nome. Assim, para mim é Deus, né? Mas eu falo de espiritualidade. Sim. O quanto esse Deus olha e ele fala assim, eu entendo, porque é o meu filho que está tentando e ele quer, e ele não conseguiu, e por isso que Deus não abandona, por isso que Deus não é um Deus, na minha visão xamânica, Deus não é o Deus que abandona, não é o Deus que pune. Porque às vezes eu acho que Deus olha e fala assim, cara, ele já tá tão lascado, ainda vou punir o cara. Aí que o amor dele aumenta. Quando ele vê, eu acho que o amor dele aumenta tanto. Daquele filho, né? Que aí ele fala assim, vamos lá, eu te dou suporte, vamos lá, gente. Eu vou falar de uma forma um pouco agressiva aqui, só para ficar bem, né? Na hora que o pessoal ia apedrejar a puta, Deus falou assim, Jesus falou assim, opa, para aí, quem não tem pecado que atira pedra. O amor que ele sentiu por ela não é que ele estava aprovando o ato que ela fez, mas ele também estava vendo que ali ia ocorrer 2 injustiças, uma de uma pessoa que ia morrer por mão de outras pessoas que não tinham condições de julgar, e os outros que iam se tornar mais pecadores ainda por ter, além de tudo, cometido um homicídio. Ter feito um monte de coisa errada e ainda ter matado, cometido um homicídio, interrompido. Então eu acho que naquela hora ele salvou os dois lados. Ele não estava, eu gosto de usar esse termo puta, justamente para pesar e a pessoa olhar para mim, né? Ele não estava defendendo